O que é uma relação que deu certo? Antigamente a gente pensava que uma relação que deu certo é aquela que teve muitos anos de duração. Bodas de prata, bodas de ouro. E é evidente que com o passar do tempo a gente foi vendo que não é bem assim, né? Casais de gerações antigas, assim, mais para trás, ficavam 40, 50 anos juntos, um casamento bem complicado, porque não conseguiam se libertar um do outro, não conseguiam se separar um do outro, porque também não construíram uma certa independência, não só financeira, mas também emocional. E aí foram ficando, e às vezes a gente incorre no erro de dizer que as relações do passado que eram boas porque duravam, hoje é tudo descartável. Não, eu não vou por aí, pelo contrário, eu valorizo as relações atuais como a liberdade que eu tenho de poder escolher ser feliz, percebendo que não deu certo agora com essa pessoa, mas pode dar com a próxima. Mas o que é dar certo? Isso que é o ponto de hoje, né? O que seria uma relação que deu certo? Então, vamos já descartar a possibilidade de quantidade de anos juntos e, evidentemente, a qualidade do tempo de uma relação, a qualidade da experiência, a qualidade da vivência de uma relação. Então, vamos só lembrar uma coisinha. Em vídeos passados, eu falo muito do processo evolutivo, da razão pela qual a gente nasce aqui, né, para a gente evoluir. E evoluir significa a gente ampliar a nossa consciência. E ampliar a consciência significa nós amarmos mais, amarmos melhor. Isso significa, em última instância, sermos amor. Isso leva algumas encarnações, dezenas de encarnações, para até que a gente consiga fazer um processo de decantação do ego, né, e trabalhando vários assuntos: apego, posse, ciúmes, insegurança, medo, né, desejo de dominar, enfim, vários. E na medida em que a gente vai evoluindo e a gente, entre aspas, usa as relações para poder fazer esse processo evolutivo, então fica claro a definição, o que é uma relação que está dando certo ou que deu certo. É uma relação que eu extraí dela o máximo para o meu autodesenvolvimento, né? Por exemplo, porque você pode, por exemplo, construir uma família, ter 2, 3 filhos, ter uma casa própria, uma casa na praia, uma casa na serra, ter um trabalho estável, ter saúde, ter a família unida. Mas você não saber com quem você mora de fato. Tampouco você saber quem você é, ou o que você veio fazer aqui, nesse corpo, né, nesse planeta. Mas a gente sabe que o protocolo de uma suposta felicidade é a gente ter essas coisas todas, né? E lembrando que o verbo ter, ele migra mais cedo ou mais tarde para o ser. Vocês talvez não tenham observado, mas o ter começa, na língua portuguesa, começa com o T, que num passado remoto era exatamente como era a cruz da crucificação. Era um T. E o S do ser pode ser a serpente da Kundalini, pode ser a espinha dorsal. Quando você sai, né, desse sacrifício que é se colocar a serviço de agendas lesivas ao ser, fazendo coisas em nome da sobrevivência, em nome da carência, em nome de coisas que são periféricas e que você olha para o outro e vê que é assim que a banda toca, é assim que o mundo funciona, você continua. E é a vitória do ter. E ter rima também com perder, né? A gente só não perde aquilo que é a essência. De novo volta o S aí, da essência, né? Dessa serpente da cura, dessa serpente do conhecimento, dessa serpente da Kundalini, da espinha dorsal, da coluna dorsal, que faz o eixo entre terra e céu. Então, uma relação que deu certo é uma relação que
que não tem nada a ver com a quantidade de tempo juntos, mas o quanto nós crescemos, o quanto João se tornou mais João, o quanto a Maria se tornou mais Maria, ou o quanto João se tornou... ou enquanto João se tornou mais João, e o Henrique mais Henrique, ou a Maria se tornou mais Maria, e a Renata mais Renata. Vocês já entenderam que o que está em jogo aqui não é a opção sexual, e sim o nosso processo evolutivo, que é, no final das contas, nos tornarmos amor. É diferente de amar fulano, amar Beltrano, é nos tornarmos amor. É para isso que tudo se apresenta aos nossos olhos, se apresenta no nosso caminho. Tanto uma relação de casamento, uma relação de paternidade, maternidade, filiação, educar um filho, ser educado por um filho, né? Educar um pai também, educar uma mãe, educar a si, educar o próximo. Sob que prisma? O prisma do alinhamento do ego ao ser que é em cada um de nós. Então, uma relação que dá certo, que deu certo, que está dando certo, é aquela que contempla essa ordenha do dia a dia, buscando alinhar cada vez mais o ego em relação ao ser, ou seja, amadurecer o ego, depurar o ego, decantar o ego, amadurecer o ego. E tem um momento até que, quando isso é muito bem executado por ambos, chega um momento que a gente sente que terminou também a relação, né? E cumpriu a sua missão, cumpriu o seu dharma. Esse término ele pode acontecer, não importa quando, ele pode não acontecer, só às vezes a morte separa. Isso não é o mais importante. Quer dizer, o mais importante são duas coisas. Uma é saber que as relações que dão certo são aquelas relações verdadeiras, sinceras, profundas, honestas, que me levam ao meu encontro, para que eu possa me enxergar e que eu possa crescer. E isso não tem nada de individualismo, porque quando eu não sei quem eu sou, eu não me relaciono com o outro, eu uso o outro. Não faz sentido eu não ter a menor ideia de quem eu seja e eu não escolho ninguém. Essa escolha é uma imposição de um passado que mora em mim, e eu vou atraindo pessoas que, na verdade, são pessoas de um passado, até que eu consiga exorcizar essa trama. E esse exorcismo acontece quando eu estou num processo de autodepuração, de autoconhecimento. E as relações de intimidade é o desafio mais profundo que existe na nossa vida. Isso é um ponto. Um segundo ponto é quando eu sei o tempo do término das coisas. Isso é muito interessante porque não há possibilidade de apego, sabe? A vida nos ensina tremendamente, ainda mais, por exemplo, eu moro aqui num sítio de 48 mil metros de Mata Atlântica, e eu diariamente convivo com morte e renascimento. Diariamente. Desde um inseto, uma borboletinha, às vezes um roedor, e bichos maiores também, diariamente, né? Isso é uma escola absoluta. E, na verdade, para quem mora na cidade, para quem mora no asfalto, e para quem também tem uma atenção, tanto para os processos externos quanto internos, também percebe que dentro de si tem mortes diárias, mortes de posturas, mortes de comportamentos, de atitudes, né? E renascimentos, porque você precisa abrir espaço para que algo brote. Quando a gente vai fazer um canteiro de uma horta, você tem que limpar aquele canteiro para poder semear. Você não vai conseguir semear no meio do matagal. E muitas vezes o matagal são hábitos, são condicionamentos, são heranças de educações que caducaram, o prazo de validade venceu. Se a gente pudesse fazer a leitura do código de barra de determinados comportamentos emocionais, assim, olha, isso aqui, o prazo de validade já venceu. Você tem que se atualizar com você. Não é se atualizar na moda, não, é com você mesmo. Pasme, mas o medo que você diz que tem, você não tem mais. Você está usando isso como um álibi para você ter algum ganho secundário. Então, o segundo ponto é esse de a gente poder honrar as mortes.
honrar as mortes significa se abrir para os renascimentos, né? Então, a relação que deu certo, que está dando certo, é aquela relação que tem uma ordenha da consciência, que tem onde a gente consegue extrair da relação o substrato para a minha nutrição da minha alma e para a nutrição da alma da outra pessoa. Essa experiência de reciprocidade de conhecimento de si, né? Se durou 6 meses, se durou 2 anos, se durou 10, 20, 30 anos, fantástico. Durou uma eternidade. A eternidade das fichas caírem, da gente crescer, da gente amadurecer. E insisto que crescer e amadurecer, eu ouço isso desde criança, e quando a gente é muito jovem acha chato esse papo, crescer, amadurecer, parece que tem entrar no mundo dos adultos, que é um mundo chato, sabe? Mas na minha boca é diferente, quando eu falo crescer e amadurecer, eu estou falando de gozo, estou falando de usufruto, estou falando de êxtase, o êxtase da responsabilidade. Quando é que vocês ouviram falar em êxtase da responsabilidade? Vocês leram isso em algum lugar? Ouviram alguém falar sobre isso? Mas vem cá, responsabilidade tem êxtase? Gente, a responsabilidade é um pé no saco, é uma coisa complicada. Você tem, me compromissei, tem que fazer. Pois é, foi isso que nos ensinaram. Nós fomos ensinados com alguns lixos exuberantes, né? E o processo de aprendizado é a gente poder tomar um laxante. O processo de aprendizado é a gente poder tomar um laxante, para poder botar para fora muita coisa que a gente aprendeu. Porque o que a gente tem que aprender, essas demandas estão dentro da nossa psique, que ela vai atraindo situações, pessoas, coisas, relações, eventos. Eles são os nossos mestres, nossos professores, nossos instrutores. Mas a gente tem que ter não só humildade, mas a inteligência de perceber que aquela coisa que parece insignificante talvez seja um grande mestre para mim. A relação que deu certo é aquela que me fez um ser humano melhor. Uma vez eu me lembro do Leonardo Boff, numa reunião com sacerdotes, né? Ele perguntou diretamente para o Dalai Lama, uma provocação que ele fez para o Dalai Lama. Ele perguntou assim, o Dalai Lama, na opinião dele, qual era a melhor religião que existia no mundo. Botou o Dalai Lama numa situação delicada, né? Porque talvez o Dalai Lama fosse falar, é o budismo. Mas, na verdade, a resposta do Dalai Lama, a melhor religião que existe é aquela que torna o ser humano melhor. O Leonardo falou que ficou meio desbundado com a resposta, que ele não esperava que ele fosse dar essa resposta. A melhor religião é aquela que torna o ser humano melhor. A melhor relação, a relação mais perfeita de todas, é aquela que me faz um ser humano melhor. Isso não tem nada a ver com bondade, não. Tem a ver com crescimento, com o enfrentamento da nossa sombra, com o conhecimento da floresta escura da alma, com o tesão que é fazer travessias onde dependem de asas. Tem travessias que a gente precisa das asas. Uma relação para valer, né, daquelas profundas, a gente tem que ser alpinista, a gente tem que ser pássaro, a gente tem que ser anfíbio, nós temos que ser felinos, nós temos até que ser humanos. Porque do contrário, é como se fosse um bunker que a gente se reúne para se proteger do mundo lá fora. Isso é anti-evolutivo. Eu termino a minha fala insistindo, mas quando é que uma relação dá certo? É quando eu extraio da relação a substância necessária para me tornar um ser humano melhor. Muitos conflitos, menos conflitos, muita empatia, menos empatia, várias concordâncias, várias discordâncias, não importa. Isso é uma dança. Isso é uma dança. Relação que deu certo não é aquela relação sem conflito, não é aquela relação boazinha. Às vezes uma relação caliente, né, com altos decibéis, pode ser muito frutífera, muito potente. Tá? Não existe um formato para a relação, mas existe um dharma para a relação, que é você poder extrair desse vínculo, dessa relação de intimidade,
substrato, substância, nutrição para a tua alma, para a tua psique. Porque na verdade foi isso que você veio fazer aqui. E tudo mais está a serviço disso. Tá bom? Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá, e em breve a gente volta. Forte abraço.